Deixa eu E perguntar aqui. aí, como que tá aí, Patrícia? Fala aí agora. Ai, ai. Acho que agora vai, né? Talvez lá no Maravilha. Facebook também, né? Pode ser Vamos que ver. Deixa eu perguntar aqui. muito bom. A diferença é que aqui pelo Meet daí vocês recebem o áudio direto das câmeras, né? Aí não, não precisa do microfone. Estamos aqui, ó, no Facebook, o Fabiano e Ivonete, sejam bem-vindos, estão aí pelo Facebook Isso também. aí. Josiane Ronska, ô Josiane, irmã da Letícia, lá do Conjunto Malibu, lembra Isso dela, aí, pastor? lembro. Ah, seja bem-vinda, Deus Seja abençoe. bem-vinda. Maravilha. Vamos ver quem mais aqui no YouTube. Melhorou? Ah, Aí, saiu. melhorou. Aí, ó. Nós estávamos com o microfone desligado, aí não vai, né, gente? É. Mas glória a Deus. Ô, Genilson, você tá aí, menino? Boa noite, Genilson. Pessoal que está aí no YouTube, que está no Facebook, talvez não estejam vendo ali, mas nós estamos aqui no Meet também, tá? Quem quiser Isso. entrar pelo Meet aí, entra no link do Ministério Família, um projeto de Deus. Ali no Instagram, você vai ser direcionado ali para um grupo do WhatsApp, onde você tem o link do Meet. Daí você pode participar aqui conosco, ao vivo. Temos algumas pessoas aqui. Isso Nereu aí. tá chegando aqui. Nereu, meu primo. Ô, Nereu, ô, rapaz, você tá por aí, menino? Que maravilha. Olha aí, a Larissa Landim tá com nós aqui também no Meet. Seja bem-vindo. Mas você tá com frio aí, rapaz? O Genilson ali tá nas cobertas. Uau! Tá certo, tá certo. Eita, mas tá um friozinho, né, gente? Ah, Tá tá um friozinho. gostoso, tá um friozinho bom. Pessoal que está aí em Curitiba, aí, como é que tá o tempo aí? Curitiba, Guarapuava, não sei se a Josiane está em Guarapuava ainda, mas até um tempo atrás ela postava algumas coisas aí lá de Guarapuava. Vai mandando aí. Isso aí. Nereu tá em Pinhais, Boqueirão. Boa noite, boa noite. Isso aí, maravilha. Olha que bênção. Viu como a ferramenta, né, pastor? Essa ferramenta de, Sim. né, o que a gente pode fazer aqui, ó, podemos fazer através do YouTube, através do Facebook, através aqui do Meet, e nós também, talvez, mais para frente, a gente consiga um aplicativo para que a gente possa transmitir nos 3 canais aí, YouTube, Facebook e Instagram ao mesmo tempo. Aí fica legal também, né? Alcançamos Legal. mais pessoas aí Isso aí. com este trabalho. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Que Deus os abençoe poderosamente. Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Amém? Pastor, a hora por nós, Vamos nos lá. abençoa aqui. Então vamos lá. Se você pode, feche os teus olhos, vamos conversar com o nosso Deus. Senhor Deus poderoso, Paizinho amado, Paizinho querido, nos colocamos todos aqui diante do Senhor, ó Pai, e estamos felizes e contentes, Senhor, por mais um dia de vida que nos deu, Pai. Estamos aqui, Senhor, reunidos, Pai, pelo Meet, YouTube, Facebook, pessoas, Senhor, aqui de Campo Mourão, também de outros lugares, de Curitiba e outros lugares. E isso, Senhor, é muito bom, Pai, porque o nosso desejo é compartilhar da Tua palavra, Senhor, neste projeto para a família, Senhor. E hoje vamos falar de algo tão importante, Senhor, que são essas 6 razões por causa da importância, Senhor, realmente do casamento. Pai, então nós queremos juntos, Pai, poder crescer nisso, Senhor, aprender, nos desenvolvermos, ó Pai, e podermos realmente estar fortalecidos, Senhor, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo e que é o teu desejo, Senhor. Pai, permanece, Senhor, no coração de cada um por meio do teu Espírito Santo, Pai. Traz, Senhor, as claras, Senhor, revela-nos a tua vontade, o teu querer, a forma, Senhor, onde nós precisamos, Senhor, de mudança, de transformação. Pai, nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Amém. Deus. Adriana Amaro entrou aqui também no Isso Meet. aí, Deus seja abençoe, seja bem-vinda. bem-vinda. Vamos lá então, né, pastora? Vamos Vamos começar lá. com uma palavra, a Isso palavra de aí. Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ler lá em Hebreus, quero começar com esta palavra de Hebreus, capítulo 13, Isso aí. versículo 4.
Hebreus capítulo 13, versículo 4. Enquanto você vai procurando aí, deixa eu ver aqui se está tudo bem aqui no YouTube. Estou vendo aqui. Está vendo aí? Uhum. Tá ali no... Isso, Facebook, YouTube, Então tá bom. estamos aí. Bom, a palavra do Senhor diz para nós o seguinte, eu vou dar uma resumida nela, a primeira parte, né, que diz: o casamento deve ser honrado por todos. O casamento deve ser honrado por todos. Nós sabemos, né, queridos, que nos dias dos quais nós vivemos, é um grande desafio para a família. Nós temos vivido grandes desafios em relação à família, em relação a casamento, essas coisas que a gente já sabe e tem visto. E nós sabemos também que a Bíblia nos mostra, né, que o casamento tem que ser honrado, o casamento tem que ser a instituição que Deus colocou desde o princípio, mas ele deve ser honrado por todos, a Bíblia fala, né? A Bíblia diz que é por todos, não só pelos casais e por aqueles que estão casados, mas seja a pessoa solteira, divorciado, viúvo, né? Não importa. A Bíblia diz que o casamento deve ser honrado. Todos nós devemos honrar esta instituição, que é a instituição mais antiga, né? É a instituição da família. Só que, como eu estava dizendo, infelizmente, né, pastor, o casamento tem passado aí por uma situação bem complicada, né? Pastor, sim. comenta com nós aí sobre isso. Sim, nós temos acompanhado, né, bastante essa área de casais, enfim, e é o que a gente infelizmente observa, né? O casamento ele não tem sido mais honrado por todos. E é claro que nós que aqui estamos desejamos continuar cumprindo a palavra de Deus, exatamente o que esse texto está falando, né? Nós queremos continuar honrando o nosso casamento. Honrando ao nosso casamento, nós estamos honrando a Deus. Então, infelizmente, não temos mais visto, né, o casamento ser honrado aí na sociedade. A sociedade em que vivemos hoje, o sistema, a organização que nós observamos, eles de verdade têm deturpado o casamento. Verdade. E as coisas cada dia mais se complicam, né? Mas nós estamos aqui para trazer aqui a palavra de Deus e falar a respeito deste tema tão importante e fortalecer. Esse é o nosso intuito, né, pastora? De fortalecer, de ajudar, de aconselhar e de juntos crescermos nesta caminhada que se chama casamento, família, que é um projeto de Deus. Então, hoje o casamento, nós vemos o quê? Que é descartado por alguns. Por alguns muitos são irrelevantes. Para muitas pessoas, o casamento é irrelevante. Não tem, muitas pessoas não querem saber, né? Muitas vezes até humilhado por pessoas, né? Quando você vai geralmente numa conversa com pessoas que não querem saber e você diz que você está casado há tantos anos, as pessoas até pensam, nossa, mas né, como que você consegue e tal, né? Mas a verdade é que essa instituição por Deus tem que durar para sempre, né? Por isso que lá na hora, no momento, né, pastora, que a gente vai falar lá diante do pastor, diante do padre, o que que diz? Sim, que até que a morte nos separe. Até a morte nos separe, né? Então, lógico que a gente sabe que existem conceitos, existem situações ao longo do percurso, mas a vontade de Deus é que permaneçamos casados, né? Então, muitas vezes, pelas razões erradas, é que acontecem situações que o pessoal acaba deixando aí de honrar o casamento, né? E uma das coisas que a gente vê que essa a parte desse grande problema é que existe uma questão básica no casamento, né? Que se não respeitar essa situação básica do casamento, vai ter problemas, não é, pastora? Vai ter situações que, né, vai acabar sendo o fim, ou alguma coisa pode acontecer, não é? E esse é um dos motivos, né, pastora, a gente ter criado esse Ministério Família e um projeto de Deus. E alegra o nosso coração de saber que tem casais, por mais que tenham anos de casados, como o Henrique e a Fátima, e outros que têm pouco tempo de casados,
mas que entendem isso, que é a base realmente da sociedade, a base da família. Nós vamos ver aí o primeiro tópico, né, do porquê da importância do casamento, e isso mostra como isso tem ficado realmente a desejar. Nós, infelizmente, temos visto casais que hoje são assim, casaram, mas a mulher vive na casa com seus pais e o homem vive na casa com seus pais. Ou seja, isso não é um casamento, né? Isso é um dos pontos que nós temos observado. É claro que tem muitos outros aí, infelizmente, e tudo isso está levando o casamento à falência. E nós, como casados, como pastores, nós temos entendido assim que a gente tem que fazer alguma coisa, que a gente pode fazer alguma coisa. Nós não somos perfeitos, é claro, não somos um casal perfeito, mas aquilo que nós desejamos para nós, nós desejamos para todos os casais. E isso nós estamos aqui buscando fazer, não estamos tentando, nós estamos fazendo. Isso Porque aí. fazendo é onde a gente vai chegar, né? Aí todos juntos, todos que desejarem, né? Vamos chegar realmente a ser um casal cada vez melhor, né? Vivendo esse projeto de Deus aí. Isso aí. E olha só, as escrituras nos ensinam sobre casamento, pastora, né? Só que muitas pessoas não sabem qual é o propósito real do casamento. Se nós perguntássemos, talvez a grande maioria ia dizer o seguinte, né? Talvez um dia nós já falamos isso, né? Casamos para ser felizes, né? Lógico, alguém casa para ser triste, para ficar Não. triste, padecer? Não, ninguém casa para ser triste ou padecer, Pastor, né? talvez a gente até pudesse lançar essa pergunta aí, né? Aham. Para alguém quisesse responder ou deixar aí no Facebook, no YouTube, né? Por que você casou? Será que você gostaria de responder? Por que você casou? Isso aí, de repente você pode colocar aí também, no chat aqui também do nosso Isso, aqui, no tá? chat aí Pode do participar, Meet. tá bom? Então, o que acontece? Quais são as razões, né? Como eu tinha falado na live passada, que nós íamos falar de 6 razões, né? Porque o casamento é importante. Sim. Lógico que nós não vamos conseguir abordar tudo isso hoje, mas quem sabe para a semana que vem a gente termine, se a gente não conseguir hoje. Quais são os 6 propósitos do casamento, então? O primeiro deles é que Deus deu o casamento para a conexão de homem e de uma mulher. Um homem e de uma mulher. Deus deu o casamento, Deus instituiu o casamento para a conexão entre eles. Lembra lá do início, como que estava Adão? Adão estava lá sozinho, só estava cercado de bicho, né? Estava chorando. Há controvérsias, viu, pastor? Há controvérsias. Você mas que estava bem alegre. Mas com certeza, né? Porque a verdade é o seguinte, o que é do homem sem uma grande mulher do seu lado? E o que se é de uma mulher? O que seria de uma mulher sem um grande homem do lado, né? Então, eu acredito que Adão estava ali, sim, sozinho naquele momento. E o que acontece? Deus olhou para ele e viu, não é bom que esse menino fique sozinho aí, não. Vamos colocar alguém para ajudar ele aí. E essa foi a ideia. Para quê? Para que eles tivessem uma conexão, Sim. né? Tivessem uma conexão ali entre Sim. eles e eles pudessem viver juntos ali, junto com tudo aquilo que Deus tinha criado. Porque a grande verdade é que o homem, né, o ser humano, ele acaba se sentindo solitário quando está sozinho, né? Está sozinho, está solitário. Solitário, né? Muitas vezes uma pessoa vive ali numa solidão, né? Sem ter alguém para compartilhar a vida, sem ter alguém para compartilhar as coisas. E a esposa ou o esposo vieram para completar isso e fazer essa conexão. Por isso que aí diz lá em 1 Coríntios 11:11, né, pastora? Isso. Eu vou ler aqui, mas eu tô rindo aqui porque a Lu colocou lá, ó. Eu casei porque eu vi o Darcy e já gamei. Viu? Olha que legal aí, viu só que beleza? E a Patrícia Brito lá colocou: eu casei para ficar mais perto da pessoa que eu amo, que é meu marido. Olha que benção. Perfeito, Patrícia, isso aí. Aqui no Meet aqui, alguém quer comentar por que casou? Não vamos comentar. Ninguém quer comentar. Deixa eu ler. Porque encontrou o amor da sua vida, não é, Genilson?
É isso Olha só aí, o que com diz, né? certeza. Diga 1 lá, pastor. Coríntios 11:11. É, Vai dizer assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. veja, Deus entendeu nisso, entendeu essa junção, essa conexão entre o casal, né? Que no plano de Deus, homem e mulheres precisam uns dos outros, né? Nós precisamos de outras pessoas, né? Para estarmos juntos aqui. Exatamente. Tem alguém? Ah, aqui, ó, André está dizendo, ele disse que sim. Encontrou o amor da vida dele. O Éder disse que casou para ser feliz. Olha lá, ó. A Andréia está dizendo aqui, ó. Ele disse que sim, pastor, porque encontrou o amor da vida dele. Olha aí, e ela também. É, que maravilha, hein? Que maravilha. Glória a Deus por isso, né? Então, na verdade, o que, que acontece? É essa junção. Deus conectou duas pessoas. Tudo bem que a gente sabe, né, e a gente já falou sobre isso, que é duas pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, com situações diferentes, dentro de um mesmo teto. Isso é desafiador, não é? Isso é muito desafiador. Mas Deus estava pensando justamente nisso, estava pensando no quê? Na junção dos gêneros. Deus pensou no sexo com eles, né? Dessa junção que é maravilhosa entre um casal. Então Deus pensou em tudo isso daí. Deus, ele é perfeito, é maravilhoso e ele sabe muito bem que o homem precisava de uma mulher e a mulher precisava de um homem, né? Sim. E também a ideia de que tem que ter a procriação, né, pastora? O que você tem a dizer sobre isso, pastora? Como a gente viu aqui, né, que fala que nós precisamos de companheiro, né? Eu preciso do companheiro, a mulher precisa do esposo e vice-versa. Porque realmente, a partir do ponto de vista de Deus, daquilo que nós observamos, né, quando ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, ele não falava só de Adão, porque a partir dali outros homens viriam. Agora imagina um planeta Terra só com homem. O que ia dar, né? Misericórdia, né? Ou ao contrário, só com mulher. Não dá certo. Né? É só a gente pensar assim, por exemplo, num planeta Terra só com cachorro, 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 cachorro. Ia ser uma coisa sem graça. Falar, mas será que não tem um outro tipo de animal nesse mundo, né? Enfim. Então, assim também, né? Deus, ele é perfeito no que ele fez. Ele é perfeito em todas as coisas. Então, ele realmente pensou, né, com relação ao gênero, né? Ou seja, esse gênero aqui completa aquele gênero ali, né? Deus pensou nessa intimidade, tanto é que ele colocou cada, né, coisa no seu devido lugar, cada órgão no seu devido lugar, e com isso Deus pensou nessa junção que chamou de casamento. Né? Então ele disse lá para Adão, eu vou fazer uma companheira para você. Uma companheira que é a pessoa certa para você. Né? Então cada um de nós tem esse companheiro, essa companheira, essa pessoa certa para nós. Né? Essa pessoa que realmente vai abençoar a nossa vida. Né? Agora, eu estava lendo esses dias, inclusive, no livro que eu já comentei, onde a gente muitas vezes vem com aquela crença, com aquele pensamento. A gente ouviu muito isso lá atrás, você tem que encontrar sua alma gêmea. Né? E na verdade essa ideia vem lá dos gregos lá. Então a gente, né, isso vai passando, e na verdade o que acontece? Quando você encontra um parceiro e de repente não dá certo, na nossa mente fica assim, esse não é minha alma gêmea. Não, essa aí não é a pessoa que me completa. Ou seja, então vou partir para outra, até encontrar a minha alma gêmea, aí não vai dar certo, né? A Gretchen já está, acho que no 18º, né? Encontrando a alma gêmea, até hoje ela não achou. Ou seja, será que Deus está nisso? É óbvio que não. Né? Então, é isso aí, né, pastor? É o que o texto fala, é o que Deus fala, e é isso que nós desejamos viver, e é isso que nós desejamos também passar para frente. É verdade, pastora. A ideia é a questão do companheirismo, né? Do casamento. É a conexão. Porque assim, ó, vamos pensar que nem um homem, nem uma mulher é uma ilha, né? Vive sozinho, vive separado. Então ele precisa de uma conexão, ele precisa de pessoas ao lado dele. Porque nós somos limitados, pastora. Sim. E nós precisamos de pessoas que nos completem, que nos ajudem na caminhada. Veja bem, hoje passar aí 70 e 80 anos na face da Terra sem alguém junto para
para acompanhar, para ajudar, é difícil, é complicado, né? Então, nós precisamos dessa conexão, nós precisamos estar ajustado com Deus e com o nosso cônjuge. Então, um dos pontos importantes aí do casamento, porque Deus criou o casamento, né? O propósito de Deus é para a conexão entre um homem e uma mulher. Agora, isso não significa que tem que ser perfeito e tem que ser exato um com o outro, não é? Precisa ajustar ao longo da caminhada, né? Precisa pensar, conversar, né? Falar um com o outro para que possa ir ajustando ao longo da caminhada, né? Então veja bem, nessa passagem que nós lemos aqui, ó, eu vou ler aqui de novo a passagem, em Marcos, né? Marcos 10, acho que nós não lemos, né? Não. Que diz que o plano de Deus foi visto desde o início da criação. Isso. Quando ele fez homem e mulher. Então Deus fez macho e fêmea, né? E Deus escolheu o que ele queria que fosse. Então, isso explica o quê? Que um homem, segundo lá o texto, diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unirá a sua esposa. E os dois agora serão unidos como um corpo só. Então agora não é mais cada um por si, mas é os dois por um propósito, né? Então essa passagem nos mostra 3 situações aqui, que o casamento é um plano de Deus e não é uma tradição que nós podemos simplesmente o quê? Jogar fora. Então é um plano de Deus que nós não podemos jogar fora, nós temos que lutar até o final para poder manter aquilo ali e lutar junto com, né, com todas as forças, orar, buscar a Deus para que não seja jogado fora. Então Deus, quando ele inventou o casamento, ele sabia exatamente a necessidade do homem. E ele sabia que este casamento, que esta família era um plano dele. Por isso hoje nós temos o Ministério Família, um projeto de Deus, é um projeto de Deus que ele criou lá no início da humanidade. E o casamento também, o segundo ponto aqui do versículo, diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. Existem muitos outros relacionamentos, né, pastora? Mas o casamento da palavra de Deus, que a Bíblia nos mostra, é o casamento entre um homem e uma mulher. E o casamento deve ser uma coisa permanente. Por isso que a Bíblia fala o quê? O que Deus uniu, não separe o homem. Então, nós precisamos pensar nisso, precisamos lutar pela nossa esposa, pelo esposo, enfim, temos que lutar para continuar este projeto do Senhor. Não é verdade, pastora? Isso aí. É o que a gente sempre conversa, né, com as mulheres, inclusive nos nossos devocionais. Nós precisamos lutar, né, pelo nosso casamento, ou seja, quando existe um problema, um conflito, o divórcio nunca é a solução, a gente sempre fala e vai continuar falando isso e vai repetir quantas vezes forem necessários, porque realmente o divórcio não é a solução. Existe o respaldo para isso e, né, para frente a gente vai conversar mais sobre isso, mas a gente precisa lutar em que sentido? Batalhar com Deus em oração, ou seja, usar as armas espirituais que Deus nos deu, mas também buscar as ajudas, talvez profissionais, né? Buscar a ajuda de pessoas que possam nos ajudar, né? Buscar conselhos, enfim, né? Nós temos outros meios para poder lutar pelo nosso casamento. Inclusive, pastor, né, nós temos uma irmã nossa da nossa comunidade, né, que tem vivido dias bem difíceis. E hoje a gente observa ela e a gente fica pensando assim que os casamentos hoje, né, se estivessem vivendo o que ela está vivendo, muitos, né, já tinham se dissipado, já tinham acabado, né, inclusive até por conselhos de outras pessoas. Porque o conselho de uma pessoa que vê muitas vezes um homem que é um alcoólatra, até mesmo às vezes usa de uma violência, né, o conselho primeiro é larga, né, larga, vai embora, deixa, né, mas a gente tem que aprender a lutar. Claro, saber exatamente até onde nós devemos ir. Exato. Né? Não falamos aqui sobre a violência doméstica, que é uma coisa inadmissível, enfim. Mas lutar pelo casamento é usar as armas espirituais e, né, entender esse processo, né, daquilo que Deus implantou. Deus implantou. O casamento é dele. Então, nós entendemos esse ponto aí como o primeiro ponto, né, pastor? Exatamente. Exatamente. Tia Valda está aí com a gente. Seja bem-vinda.
Eda Necos, Eu até achei que era o Augusto. Agostinho ou a Dalva que estava aí. Seja bem-vinda, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Bom, vamos lá então. Falamos aqui do primeiro ponto, do primeiro propósito, né, de Deus para o casamento. E vamos falar sobre o segundo agora, né? O segundo propósito é: Deus criou o casamento para a multiplicação da raça humana. A pastora falou um negócio aqui interessante. Você já imaginou se no mundo animal tivesse só cachorro e só macho? O que seria, pastora? Pois é. Né? Ou se tivesse só fêmea? Pois é. Você veja como Deus é perfeito nas coisas, né? Seria Deus sem é, graça. Deus é perfeito porque ele sabia exatamente que a ideia de multiplicar e encher a terra era questão de um homem e uma mulher. Sim, não Né? tinha outra forma. Não tem outra forma. É coisa linda de se ver quando nós olhamos para essa ideia de Deus, esse projeto de Deus, Da né? multiplicação. De multiplicar. Porque se fosse só homem na face da terra, você já imaginou o que seria? Já tinha acabado, já tinha sido extinta a raça humana, ou se fosse só mulher. Sim. Então, um complementa o outro para multiplicação da raça humana. Então, esse é o segundo propósito, né? Deus escolheu povoar o planeta, né, através do casamento, através da família. Então a gente vê que por milhares de anos, né, atrás, né, pastora, quantos mil anos atrás aí, começou lá o casal, né? E hoje, olha só, hoje estima-se que nós estamos, acho que quase que 8 bilhões de habitantes na Terra. 8 bilhões. É mais ou menos quase por aí. Você já imaginou? É gente, hein? E como que aconteceu isso? Através da multiplicação, do plano, do projeto de Deus para a humanidade, que é o casamento. Então, essa é uma coisa muito importante para nós pensarmos e refletirmos. Se não houvesse a ideia de Deus, como seria a multiplicação, né? Exatamente, não teria como, né? Por isso que ele é tão perfeito, né? E a gente, né, falando sobre essa questão até de animais, né? Muitas pessoas que estão aqui gostam muito dos animais, não dizendo que outros não gostam, Sim. mas uns são mais apegados que outros. Então, pensando nisso, realmente, né? Até um pássaro que você olha, um passarinho, não tem como, não existe outro meio, outra forma que não aquilo que Deus criou, né? Que é a multiplicação, seja a raça humana, homem ou mulher, de gênero humano, seja animal. O próprio animal tem que ter um macho e a fêmea para que haja procriação, né? Tanto é que Deus realmente lá no momento da arca, quando né, foi feita a arca, Noé fez, qual foi a orientação de Deus para Noé? É separar o casal, né? Um par de casal, né? 2 animais para entrarem na arca. Para quê? Para que aquela multiplicação continuasse, né? Quanto mais a gente, né? Quanto mais o ser humano. Né, a importância realmente, né, esse ponto também principal, um desses pontos que é o segundo, é isso. O objetivo de Deus, né, unir pessoas, unir o casal, nesse caso, também é para essa procriação. Né? Procriação. Mas, pastor, agora vem uma pergunta aqui da seguinte forma. Vamos supor, né, que algumas pessoas têm problemas, né, têm dificuldades em ter filhos e tal. Deus está zangado com eles, pastor? De forma alguma. Né? Porque assim, né, a gente até vendo esse próprio estudo, né, onde ele mostra isso, né, que você que de repente é casado, né, houve alguma situação, os filhos não vieram, Deus não está desapontado com você, Deus não está zangado, Deus não vai te culpar por isso, né, porque os filhos são herança dele. Ah, então Deus não quis que eu fosse mãe e pai, né? Nós não podemos entrar nessa seara e querer dizer o que Deus quis nesse caso ou não. Mas o que nós entendemos é que para que hoje todos nós estivéssemos aqui, nós também precisamos de pais. Né? Então você foi gerado, eu fui gerada pelos meus pais. Foi necessário um homem e uma mulher, uma junção desse casal, né? Ou talvez até não, né? Mas enfim, precisou deste homem, desta mulher, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Então, de forma alguma, Deus não está desapontado com você, né? Mas Deus continua amando da mesma forma.
Então isso precisa estar muito certo nos nossos corações, né? Que o que este versículo está dizendo não é isso, né? Não é Uhum. que aquele que não teve, aquele que não procriou, né? É como se Deus não se alegrasse com essa pessoa de forma alguma, né? Verdade, verdade. Mas sabemos que hoje não haveria, né, não haveria raça humana se não houvesse Exatamente, o propósito de Deus em relação a isso, exatamente, né? né? Que legal, que bacana, pastora. E agora também tem um terceiro ponto aqui, né? Um terceiro propósito que nós podemos falar, que Deus criou o casamento para a proteção dos filhos, Super que está importante, ligado com o segundo, que né? tá ligado. Proteção dos filhos. Hoje nós vemos tantas coisas, né, gente, que as pessoas, pais, mães, né, muitas vezes que abandonam seus filhos, que maltratam, né? É tão triste isso, né? Porque, Sim, como a pastora falou, os filhos são herança do Senhor, né? Deus nos deu. E agora, Deus nos deu para quê? Para que nós pudéssemos protegê-los, para que nós pudéssemos instruí-los e que eles fossem também instruídos e instruíssem os seus, não é? Então Deus inventou o casamento, criou o casamento, na verdade, para a proteção dos filhos, né? Por quê? Porque dentro do convívio familiar, né, a criança cresce melhor, não é, pastora? com A certeza. criança cresce melhor, cresce ali sobre uma proteção dos pais. Então, quando não há essa proteção, o que acontece no futuro, né? Muitas vezes as crianças, aquele jovem, aquele adolescente, ele vai ter um problema e vai descarregar aquilo dentro da onde? Da sua própria sociedade. E da sua própria família também, né? Uhum, É muito bonito quando a gente, às vezes, entra nessa seara, nessa questão de pais, né? E nós temos ali testemunhos, como, por exemplo, a própria Andréia, onde uhum. ela compartilha, né? Já compartilhou conosco sobre a sua família, né? Os familiares, né? Como foi importante, né? A criação, né? Ela é um exemplo para nós, né? De falar como foi a criação. Né? Então a gente vê isso de fato, né? A importância de ter os pais ali presentes e de ter os Uhum. pais que protegem os seus filhos, né? Que entendem isso. Como o pastor disse, infelizmente a gente observa muito isso hoje, né? De que não há, né, essa segurança. Infelizmente é com tristeza que a gente fala, mas uma grande parcela da sociedade que não conhece Cristo, que enfim teve uma infância ruim e acaba reprogramando aquilo, acaba tendo um padrão, né, de uma família também totalmente desestruturada. Né? O nosso caso, por exemplo, se não conhecêssemos a Cristo, consequentemente, os nossos filhos estariam todos desestruturados. Então, é muito importante isso, e Deus, sabendo disso, né, ou seja, precisou primeiro preparar um pai e uma mãe, né, que foram os primeiros, o primeiro homem, a primeira mulher, e a partir de então, essa família foi começando a ser formada. E olha só, né, pastor, lembrando disso, Uhum. nós temos uma situação que nós lembramos, né, eu acabei de lembrar aqui, né, que até os primeiros, né, como no caso de Uhum. Adão e Eva, tiveram um problema com um dos filhos, Sim. né, que acabou matando o irmão por inveja. Então, olha só como que é importante os pais terem essa proteção, cuidarem dos seus filhos, estarem atentos, alertas com todas as coisas, né? E essa proteção, ela vem de todas as formas, porque essa criança, né, ela vai precisar de alguém para alimentá-lo, ela vai precisar de alguém para vesti-lo, para nutri-lo, né? Ou seja, vai precisar de alguém aí então para protegê-lo, guiá-lo, treiná-lo, enfim, cuidar dessa pessoa, dessa criança, em todas as áreas. Né? A gente Verdade. vê assim quando é um bebezinho, né, como a Rede que está ali com o Caio, tão dependente, né, tão Uhum. dependente, né, da mãe, tão dependente do pai. O que que acontece, gente, como infelizmente também acontece, e muito, não é pouco, quando a gente vê uma criança que foi deixada. Que Se tristeza, Deus não né? tiver misericórdia de alguém encontrar essa Triste, muito criança, triste. infelizmente ela vai falecer, porque ela precisa desse cuidado, né? Ela precisa desse amparo, ela precisa principalmente dos primeiros cuidados. Ela precisa da roupa, ela precisa do alimento, ela precisa do calçado, Uhum. né? Então, olha só, Deus preparando todas as coisas, né? Então, Deus criou o casamento para a proteção desses filhos. É na família que nós encontramos nossos valores, nossos princípios, né? Como eu disse, às vezes
quando não somos cristãos, ou somos cristãos, mas infelizmente há um erro ali, né? Acontecem alguns problemas, e nós acabamos vivendo uma família desestruturada. Enfim, o que precisa realmente é que essa família, e o propósito de Deus é que essa família cuide desses filhos, é que essa família zele pelos filhos, é que essa família proteja os seus filhos, não só com a vestimenta e com tudo aquilo que já foi declarado aqui, mas principalmente no zelo do amor, no zelo da palavra, né, trazendo para nós cristãos, né, aquele que aprendeu da palavra de Deus, transmitir isso. Deuteronômio fala muito sobre isso, né? Converse com a criança quando estiver deitado, quando você levantar, sobre a mesa, enfim, está falando ali de algo diário, né? E como é importante essa proteção, né, pastor? Como faz toda a Sim, diferença toda a essa diferença na proteção, família, né? realmente. Eu digo, e a gente pode dizer isso porque nós praticamente fomos criados numa família um pouco desestruturada, né? Sim. E como fez falta o pai, a Sim, mãe, sim. né? Ao longo da história da nossa caminhada. Sim. Mas olha que legal aqui, ó. Tá aqui o André Leal conosco aqui no Facebook também, Andrezinho. Seja bem-vindo, André. Tá aqui o Sandrinho. Ô, Sandrinho, Deus abençoe, querido. A Ivonete está falando aqui, ó. Está dizendo que nós casamos para construir uma vida juntos e na presença de Deus. Glória a Deus. Que maravilha, louvado seja Deus, viu? E o Nereu, meu primo aqui, ó, diz que encontrei o amor e uma pessoa muito boa. Está só ao meu lado há 18 anos. Nereuzão meio. Maravilha. O Andrezinho aqui está compartilhando também, dizendo o seguinte, que os filhos, na sua vida adulta, vivem os reflexos do que foi o relacionamento dos pais. Exatamente. Perfeito. É isso. Exatamente. A Renata Goulart está assistindo também conosco aqui. Maravilha. Glória a Deus. Aqui no chat, alguém quer comentar alguma coisa? Pode colocar aí a respeito dos filhos. Tanto da sua criação, né? Isso, pode ser da sua criação, né? Pode compartilhar aí que nós vamos ler aí também. A tia Valda também sempre compartilha conosco, né? O quanto que fez diferença, né, tia Valda, a mãezinha, o pai, né, o aprendizado, tudo que a tia Valda compartilha ali conosco, é tão bonito de ver, né? Tão bonito de ouvir ela, né? A mãezinha, né, hoje já está numa idade mais avançada, e ela tá lá no cuidado, e ela tá lá, né? E hoje ela compartilha isso com as filhas, né? Ela compartilha conosco o que ela aprendeu da mãe, essa proteção, esse cuidado, essas palavras, ela transmitiu para suas filhas, que hoje transmite para os seus filhos, ou seja, os netos hoje, né, tia Valda? Tia Valda vê hoje os netos ali falando, né, até orando, né? Tia Valda falava hoje do netinho de 4 aninhos que orava por áudio, né, por uma pessoa. Então, olha que fantástico isso. Como que a gente olha para isso e não pensa assim, é isso que eu quero, né? Quem é que não vai dizer isso, né? Você que está aí no Facebook, você que está aí no YouTube, né, que está aqui com a gente no Meet, como não querer isso? Todos nós queremos, exatamente o que o André falou ali, né, sobre o reflexo. Então, nós vemos hoje, por exemplo, na tia Valda, no exemplo dela, exatamente esse reflexo, né, daquilo que viveu dentro de casa, hoje está refletindo dentro da sua própria casa. Mas, infelizmente, quantas famílias que não estão refletindo isso? E é isso que nós queremos aqui compartilhar, né, pastor, com vocês, para que vocês também que conhecem outros casais, chamem eles para estarem conosco. Porque uma coisa eu entendo, né, que nunca é tarde. Nunca é tarde. A gente pode ter vivido aí por anos, talvez, no erro, mas nunca é tarde. Deus sempre nos dá a oportunidade. E você, casal, você que está aí com a gente, pode ser um canal de bênção para trazer outros casais que talvez estão enfrentando problemas, mas que desejam, né? Desejam consertar, desejam ser melhor, mas às vezes não vão buscar uma ajuda, não sabe o que fazer, né? Às vezes até desistiu disso, né? Vai até eles, chama eles, compartilha a live com eles. Essa live vai ficar gravada, você pode mandar para eles, né? E dizer, olha, ainda existe solução, né? Deus não desistiu de você, Deus não desistiu do seu casamento, muito menos da família, né? Porque é um projeto dele. Amém. Glória a Deus. Pegando o gancho aqui do André, o que ele falou, né, que os filhos na sua vida adulta vivem os reflexos do que foi o relacionamento dos pais, é uma grande verdade, né? Porque hoje a gente vê muitos homens, muitas mulheres, infelizmente, com atitudes
de coisas que receberam lá, né? De uma Sim. falta de carinho, muitos não sabem dar um carinho, não sabem fazer, né? Sim. Algo que não recebeu, porque a grande verdade é que ninguém dá aquilo que não recebeu, né? Ninguém consegue dar aquilo que não tem, né? E muitas vezes os filhos acontece isso. Por quê? Porque nunca os pais foram culpados? Não, talvez os pais também não receberam, né? Sim. Então essa temática é muito importante de entender que o propósito de Deus para o casamento é que o casamento traga proteção aos filhos. Exatamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para o quarto ponto aqui. Nós estamos já há 40 minutos nessa live, tá? O quarto ponto aqui, pastor, é um ponto bem interessante também, que diz que Deus criou o casamento para quê? Para aperfeiçoar o nosso caráter. O que você acha, pastora? Isso aí é bem pegado, né? É? É bem pegado, porque realmente É no casamento que aperfeiçoa? ferro afiando ferro, né? O que vocês acham aí? O que você acha? Ó, aqui, ó, Olha tem um lá. comentário aqui. Vamos lá, vamos ver Isso. aqui. Quem que tá com a Andréia? Andrela. Olha lá, ó. Meus pais criaram quatro filhos e pela criação que nos foi dada, hoje todos somos casados e temos um lar abençoado e estruturado. Olha que maravilha. Glória a Deus por isso, viu? Maravilha, isso é bom demais. Então, pastora, mas vamos lá, vamos ver aqui então a questão do Veio do que os casais acham aperfeiçoar, sobre isso, né? Vocês concordam? aperfeiçoar o nosso caráter. Olha, Pode deixar o aí, né? Deus que criou o casamento, ele tinha em mente também, né? Você já imaginou, vamos voltar para Adão aqui, pastora. Você já imaginou Adão lá sem uma mulher para poder ajudar ele Pois é. a forjar o caráter daquele homem? Vai ficar difícil. Você já imaginou? Meu Deus do céu, olha, o casamento melhora a gente, sabe? Eu Sim. posso dizer isso. Porque assim, ó, eu era uma pessoa antes do casamento. Aí eu entrei no casamento, né? Casamos cedo. Sim. E durante algum tempo as coisas não foram legais. Mas com o correr do tempo, com a presença de Deus, com Deus entrando na nossa vida, fazendo um milagre na minha vida, mudando muitas situações na minha vida através de quem? Da minha esposa, né? Talvez quem não conhece, quem não sabe, mas uma grande parte aí deve saber da nossa trajetória, né? Como que foi, né? Ela, né, orando, buscando a Deus, e nós começamos a participar da casa de Deus, nos entregamos ao Senhor, e eu confesso para vocês que a minha vida mudou com Deus, mas também pastor Adriane foi aí, e ele tem sido, hein, gente, um grande instrumento de Deus para forjar o meu caráter, né? Para me ajudar nessa caminhada aí também, porque é um ajudando o outro. Eu tenho certeza que eu ajudei em algumas coisinhas lá também. Sim, com certeza. Com certeza, né? Acho que esses ajustes, assim, de entender, né, que eu não sou perfeito, ele não é perfeito, faz toda a diferença, né? Então, realmente, eu ajudei ele e ele me ajudou muito. E a gente não costuma falar, né, isso um para o outro. Talvez é um erro até do casal, né? De não compartilhar o quanto que cada um é importante na vida do outro. Mas é exatamente por pensarmos diferente, né? Às vezes termos gostos diferentes, mas entendermos isso, né, um ao outro, isso ajuda. Né? O pastor, por exemplo, é muito mais das exatas, né? Eu sou muito mais das humanas, ou seja, totalmente diferente. Quer tratar de conta, Racional. administração, e faz planilha e não sei o que, não sei o que lá, é ele. Né? Eu não entendo nada disso, eu não tenho vontade nenhuma de mexer com isso. Então, né, e isso que a gente vai realmente se ajustando. Porque ele me ensinou muito nessa área, por exemplo, na área financeira, questão de gastos, enfim, tudo que a gente hoje fala é porque ele aprendeu e me ensinou. Né? E aí nós fomos, né, crescendo juntos. E claro, hoje ele ainda me ensina muito. Né? Então, isso realmente é uma troca, né? Isso que é interessante no casal. Então, quando se fala sobre aperfeiçoar o caráter,
eu acredito que isso só vai finalizar quando Jesus voltar. Porque se é uma coisa que a gente tem que estar, né, sempre realmente aperfeiçoando, é o nosso caráter, é a nossa vida, né? Enfim, é saber que nós podemos cada vez ser melhor. E eu acho tão bonito isso quando eu vejo assim, pessoas que, né, você já admira, olha e fala, nossa, essa pessoa é uma benção, essa pessoa, né, admirável, e de repente ela dá um passo mais alto ainda, né, ou o casal dá um passo mais alto, você fala, olha, que bênção, gente, é possível, sabe, crescer mais, é possível avançar mais como casal, como família, né, os filhos estão bem, não está tudo bem assim, não pode, né, crescer mais, pode desenvolver mais, né, e essa questão de um ajudar o outro, né, ou seja, trazer esse aperfeiçoamento, isso é diário. E eu percebo assim, pastor, né, de que o momento onde mais isso se manifesta, né, não só essa aperfeiçoar o caráter, mas outras coisas também que a gente já falou e talvez vai falar mais para frente, é nos momentos dos conflitos, né? É Uhum. assim onde, né, acontece aquelas guerras, assim, aquelas, né, aquelas Capaz, brigas, isso nem acontece em lugar nenhum, gente. né? Aí é onde a gente tem que ir para os pés da cruz, né, e olhar para a gente e falar, puxa, realmente talvez esse aí é um problema de caráter que eu preciso consertar, né? E aí onde Deus vai usando o casal, né? Vai usando o cônjuge para isso. Tem comentário lá no YouTube, pastora? Dá uma olhada lá. Entrou aqui também Rosilene. Seja bem-vinda, Rosilene Basso. Glória a Deus. Que bênção. Maravilha, A pastora Lu, Rosilene. a Lu tinha colocado lá, né, sobre os filhos, né, que Sim, são uma bênção. Ela colocou orgulho de ser mãe deles, né? Eu coloquei que olha que bênção, Lu. legal. Glória a Deus. É, maravilha. Mas olha, tem uma frase aqui muito interessante. Diz assim, ó. E nenhum relacionamento tem um maior impacto na vida do que um casamento. Em nenhum relacionamento tem um maior impacto na vida de uma pessoa Sim, que o casamento, verdade. não é? Porque você pode ter um amigo, você pode ter uma amiga ali que você vai viver ali com ele e tal, é legal, é bacana, mas o casamento, a junção dessas duas pessoas dá um impacto violento, né? E aí diz assim, ó, a maturidade e o propósito da vida é crescer e perceber que não é tudo sobre você. Pois é. A vida é um laboratório de aprender a amar. Olha que frase bacana, né? A vida é um laboratório de aprender a amar. E é verdade isso, né? Porque aí eu volto naquela palavra que a gente estava falando no começo, que muitas vezes nós achamos assim, eu casei para ser feliz, né? Ou eu casei para fazer o outro feliz. E que não tem errado nisso. Mas a grande verdade é que dentro de um casamento é que nós aprendemos a amar, né? Sim, Muitas vezes a gente vem para o casamento naquele amor meio cego, né? que é mais uma Né? paixão, né? Mas ao longo da caminhada você realmente É, aprende a amar verdadeiramente aquela pessoa com seus defeitos, com as suas dificuldades, né? Com os seus erros. sim. E é uma coisa que é Aprende a verdade. perdoar, né? A vida realmente é um laboratório de aprender a amar, né, pastora? Eu já fiquei pensando aqui no laboratório, a gente faz as poção mágica, né? Então tem que fazer algumas poção mágicas de vez em quando, né? Para ajudar aí. Você faz poção mágica, pastora, de vez em Não, eu quando? não, eu Você... peço para o Criador me ajudar. E o Espírito Santo nos ajuda, Tem alguém né? aí, não tem ninguém aí fazendo poção mágica, né, gente? Para mudar o outro aí, né? A Regi aqui, ó, comentou aqui, ó. Vamos ver o que a Regi comentou. O Éder. O Éder, né? O Éder comentou aqui, ó. Minha esposa me ajudou a ir para a presença de Deus. Olha aí, Éder, é nós então, viu? E viver um casamento abençoado e estruturado na presença de Deus. Oh, mais uma guerreira aí, ó, viu? Que maravilha! As mulheres estão à frente, não tem jeito, gente, não adianta. Né? Homens é uma coisa. As mulheres estão lá na frente, viu? Mas glória a Deus pelas mulheres. Maravilha.
Olha, Deus diz porque o amor é a coisa mais importante da vida. Por quê? É uma pergunta. Por que o amor é a coisa mais importante da vida, pastora? Responde para eles, fala lá. Olha, eu quero aproveitar e deixar essa pergunta aqui no ar, porque eu gostaria que os casais que estão aí conosco, tanto no YouTube quanto no Facebook, pudessem compartilhar isso. Coloca essa pergunta aí no chat, coloca essa pergunta no comentário e Isso. coloca o que você entende, né? Qual seria a sua resposta? Entenda assim, não tem uma resposta certa, mas eu acredito que essa é uma pergunta assim bastante que faz a gente refletir bastante, né? Ou seja, por que o amor é a coisa mais importante da vida? Né? Responde aí, pensa aí com seu esposo, responde aí no chat do Meet, ou se você quiser abrir o áudio também para falar, fique à vontade. Fique à vontade, né? aí, Porque pode nós falar. também já vamos ir para o final, mas eu quero deixar essa pergunta, né, pastor? Eu acho assim que às vezes a gente faz as perguntas aqui, a gente mesmo responde, então vamos deixar eles pensar um pouquinho e vamos deixar para que próxima quarta-feira a gente venha falar sobre essas respostas. Eu acho que isso é bem interessante. Ou seja, você tem uma semana aí para você pensar. Né? Isso aí. Mas você pode já colocar. Né? Porque o amor é a coisa mais importante na vida. E daí nós podemos retomar. Boa ideia, pastora. Sim. Estou aqui, ó, meu amigo Silvio Souza. Ô, Silvão, beleza, menino? Você está por aí? Maravilha, estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. Silvio, lá de Curitiba, irmão do Elias, legal, nossos amigos aí, que maravilha. E eu quero aproveitar, né, pastor, para a gente ler um texto, né, da palavra de Deus que tem a ver com isso, que está lá em Provérbios, o capítulo 18 e o versículo 1. Olha só o que diz dentro disso que nós estamos aqui conversando. Diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Né? Porque aqui na linguagem de hoje, ele vai talvez ficar um pouquinho mais claro para você, que diz: o egoísta é estúpido, pensar apenas em si mesmo. Ou seja, tanto, né, forte essa palavra, chamando né? sobre, exatamente sobre o egoísta ou sobre o solitário, né, que se torna uma pessoa estúpida, ou seja, não dá para pensar em si mesmo. Né? Então, o casamento realmente, né, ao longo da vida, ele serve para a gente aprender a ser mais altruísta, né, aprender realmente o amor. Na verdade, a gente pensa, né, eu até falo para a Esther, minha filha, hoje de 13 anos, falo assim, olha, vocês não entendem ainda o que é o amor, vocês não entendem ainda o que é gostar, porque isso é uma coisa que, na verdade, a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Então, quando você já está há anos casado e você fez essa caminhada, você começa a entender o que é realmente o amor. Né? Agora, se a gente voltasse lá para a leitura de 1 Coríntios, capítulo 13, né? Como esses dias eu até citei num culto, né? Falei, olha o que é o amor. E olha o quanto que a gente tem que caminhar ainda. Né? O amor não arde em ciúme. Olha lá, a tia Valda já tá lá, né? Lá, viu? Né? Não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, né? Não quer mal do outro. Então, assim, nós temos, na verdade, uma longa caminhada aí para realmente viver o amor de fato. E é isso que Deus quer, né, pastor, para todos nós, para todos os casais, toda a família. Legal, olha aí, ó. A Andréia colocou lá: o amor move as pessoas, sem amor não há nenhum tipo de relacionamento. Olha que lindo, né? Olha Coloca lá, Andréia, depois no grupo lá, tá? Nós vamos abrir lá. Coloca lá, que é muito legal. Pode colocar a pergunta assim que a gente fez e coloca essa palavra, muito bonita. O Éder, ou a Regen, né? Tá aqui, ó. Porque Deus é amor, então ele nos ensina a amar o outro como ele nos ama também. Acho que é isso, né? Acho que depois a Regi, o Éder, corrige ali para nós, fazendo um favor. Corrige lá, mas pode é interessante, colocar também. Ó. Porque Deus é amor, então ele nos ensina a amar. Amar o outro, né? Como ele nos ama. É verdade. Que é isso. O Henrique colocou aqui Efésios, capítulo 5, versículo 25. Lê aí, pastor. Acha aí, Efésios, capítulo 5, deixa eu achar aqui versículo 25 aí. Enquanto eu vou comentando aqui, ó. Adriana Amaro aqui, ó, disse assim, ó. Só com muito amor nós aceitamos e entendemos as diferenças e os limites do outro. E o limite Olha do outro. que maravilha, que bênção. Isso aí.
Como é que tá lá, Ó, pastora? o Henrique já foi direto na Na ferida lá. veia? Que diz assim, ó, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que palavra, hein? Viu? Isso aí, Henrique. Homens, Deixa lá no grupo lá. olha essa palavra aí, viu? Homens, que Na verdade, se responsabilidade, hein? formos se aprofundar, né, nisso, ela é muito forte. Que legal, É que legal. uma comparação assim sensacional, né? Mas aí nós estamos chegando então ao final, pastora. Isso Vamos aí. encerrar Vamos finalizar. nosso dia hoje, essa live abençoada. Tivemos aí bastante pessoas, bastante Isso. comentários. O Silvio né? colocou lá, ó, sempre é bom ouvir a palavra de Deus. Isso, Abraço, meu amigo. já mandei um abraço pro Silvão aí. Isso aí. Mas legal, então ficamos com aquela palavra para nós iniciarmos na quarta-feira que vem. Isso, né? vou colocar até essa pergunta aqui, Põe lá pastor. essa pergunta Fala lá, aí de pastora. novo. Por que o amor é a coisa mais importante na vida? Coloca lá no chat aí, no YouTube, no Facebook. Peraí que eu sou devagar aqui com o negócio. Tá bom. Mas enquanto ela vai escrevendo ali, vamos aqui então fazendo aqui um último apanhado, né? Isso geral, aí. que o propósito número 1 do casamento é de me tornar santo. Olha só que coisa, né? O propósito também do casamento é de me tornar melhor, né? Tornar a cada um de nós melhor. Isso é contra a cultura, na verdade, não é? É contra aquilo que a gente ouve muitas vezes, né? Eu preciso me relacionar melhor, eu preciso me tornar mais santificado na presença de Deus e junto com o meu cônjuge, né? Do que simplesmente apenas, e isso não é errado, mas para nós pensarmos, ficar apenas com a questão do ser feliz. Sim. Né? Casamento nos santifica e nos ajuda na caminhada. Amém, gente? Legal. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí participando conosco. Que maravilha. Pastora, vamos encerrar então. Isso aí. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa aí? Fique à vontade, coloque aí no... Aqui, ó. Aqui, ó. Temos mais uma participação aqui do Fabiano e Ivonete, ó. Foi a primeira vez que assisti, gostei muito. Deus é tremendo. Glória a Deus, aleluia. Que bom. Quarta-feira que vem tem mais, tá bom? Segue lá, gente, a nossa... Oi, pode falar. Dá licença, como já eu falo que eu sou faladeira, né? Pode falar, Tiago. Né, pastora? Eu achei interessante que quando fez essa pergunta, né? Então, a parte ali que a pastora falou, eu pensei já em 1 Coríntios 13, né? E ali quando fala, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Nossa. E vai além, né? Mas eu achei interessante essa parte aqui, colocando dentro do casamento, né, que tudo isso diz respeito a nós, né, para um relacionamento ir a cada dia mais se aperfeiçoando, porque sempre a gente comenta lá quando a gente está lendo Provérbios, né, pastora? Sim. Falava assim tudo a respeito da mulher, da indecência. Sim. E fala, né, não se importa com indecência. Não se importa. Não tem a ver. Então, o amor, né, eu também havia pensado nisso. Deus é amor, né? E Deus criou para esse amor. Então, quando nós conseguimos colocar esses itens dentro do nosso casamento, ou em qualquer relacionamento, mas aqui a gente está falando sobre casais, né? Sim. Então, as coisas fazem a diferença. Verdade. Glória a Deus. Capaz. Não, aqui é para participar mesmo. Glória a Deus. E olha, a Tia Valda, né? Tia Valda aqui falou exatamente aquilo que o André também colocou lá no Face ali, ó. 1 Coríntios 13, olha que maravilha aí, ó, viu? Falando a respeito do amor, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado pela participação e é bom sempre participar mesmo. A riqueza nessas palavras aí, viu? Deus abençoe. Bom, gente, então
Olha, eu quero desejar aí uma noite, um final de noite muito abençoado a cada um de vocês. Que Deus os abençoe poderosamente, tá? E, pastora, dá suas considerações finais aí para o pessoal que está aqui, está Isso ali. aí, que Deus Vamos lá. abençoe cada um. Muito obrigada aí a Regi, o Éder, o Henrique, a Fátima, a André, o Genilson, a Tia Valda e o esposo, você que está no trabalho, né? A Tia Valda está lá. A Adriana e o G. Anderson, né? Não sei se ele está ali com ela, mas enfim. Né? Toda a família, né? Os filhos, a casa. Né? Que bom ter vocês aqui. A gente vai crescer juntos, né? A gente precisa crescer juntos, né? O amor faz isso também, o amor faz a gente desejar crescer. Né? Obrigada por todos que estiverem aí conosco também no Facebook, no YouTube. Eu não vou citar nomes aí que de repente eu esqueça de alguém, mas todos são bem-vindos. E que possamos estar juntos aí na próxima semana, tá? Compartilha aí a live, vai ficar gravada, o pastor vai disponibilizar. Pode mandar aí para outros casais estarem com a gente semana que vem. Compartilhem aí com mais pessoas, tá bom? E responda lá no grupo, pode colocar lá no grupo aí essa pergunta e a resposta de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Meet, dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão aí no YouTube, no Facebook também, pessoas de longe, né? Lá de Curitiba, de Pinhais. Que Deus abençoe a cada um, todos aí, em nome do Senhor Jesus. E não esqueçam, viu? Olha, Ministério Família, um projeto de Deus. Entra lá no Instagram, procura por Ministério Família, segue lá o nosso perfil, nós vamos estar ali sempre disponibilizando material, tá? Temos aí no YouTube também, o canal Ministério Família, um projeto de Deus, Facebook também, estamos abordando todas as plataformas aí para alcançar famílias, né? E compartilhar a palavra de Deus junto com vocês aí. Tá bom, gente? Deus abençoe, uma ótima noite a todos, fiquem na paz, até quarta-feira que vem. E casal, seja feliz. Casal, seja feliz. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, tem que tirar aqui o... Encerrar aqui ao vivo, né? Você não tinha fechado o áudio ali? Poxa, eu estava escrevendo. Você encerrou meu vídeo aqui. Você tinha que avisar. Só fechar aqui? Calma, calma. Você encerrou aqui? Sim. Encerrou aqui também? Sim. Não encerrou aqui, não. Encerrar lá. Você não encerrou.